Alma, imortalidade e ressurreição. VR 29. O pastor Elias está certo quando relata que as almas que estão chegando da grande tribulação são as almas dos mortos. O pastor Ezequiel também está certo quando relata que a alma morre. O texto que relata que os mortos não louvam a Deus é do Antigo Testamento. Nunca foi dado aos judeus a esperança de viver no céu. Até hoje a religião judaica ensina que a esperança dos mortos é ressuscitar para viver na terra. A esperança de viver no céu só veio com Cristo, quando ele disse aos apóstolos: Eu faço com vocês um pacto, para um reino, para que senteis em tronos e julguem as 12 tribos de Israel. Quando o Mestre disse: Eu vou para o Pai, vos preparar um lugar e voltarei novamente para vos acolher, para que onde eu estiver, vós também estejais, aí surgiu a esperança para a vida celestial. Como conciliar que a alma morre? Isso é uma verdade, com a verdade de que a alma esteja no céu, com Cristo, pois Apocalipse relata que as almas dos mártires cristãos estavam diante de Deus e clamavam. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos devido à palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperaras para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Apocalipse 6, 9, 10. O apóstolo Paulo disse: Eu vos relato um mistério. Nem todos dormiremos, morreremos. Portanto, visto que todos os santos do primeiro século já estão mortos, para que alguns não tenham sido mortos, e preciso que o mistério seja entendido. Apocalipse relata que os santos fazem parte da primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. Apocalipse 26. Assim, visto que a alma morre, o apóstolo afirmou que nem todos eles morreriam, o apóstolo teria que fazer parte da primeira ressurreição. Isso deve ter ocorrido, assim que o espírito ou fôlego de vida deixou o corpo do apóstolo, imediatamente, em um piscar de olhos, ele já recebeu a primeira ressurreição, recebeu um novo corpo espiritual, no qual o espírito ou simbolicamente o fôlego de vida se integrou, pela ressurreição, de modo que ele não viu a morte, pois aconteceu em questão de segundos. Assim o espírito que dava vida àquele corpo carnal, tornando-o uma alma vivente, como está descrito em Gênesis, ao se desprender do corpo e ser integrado a um corpo espiritual, voltou novamente a ser uma alma vivente e isso explica a alma que está no céu, clamando a Deus por justiça. Precisamos entender que a alma só veio à existência quando o espírito se uniu ao corpo de Adão e ele tornou-se uma alma vivente. Quando essa junção, corpo e espírito termina, com a morte, o resultado dessa junção, a alma deixa de existir, restando apenas um corpo morto e o espírito ou fôlego divino. Esse espírito que se desprende do corpo morto, volta a Deus que o deu, e só pode se transformar em uma alma vivente se for integrado a um corpo. No caso dos santos que estão nos céus, o espírito se integrou novamente em um corpo, mas em um corpo espiritual ou energético, tornando-se novamente um ser vivente ou alma vivente. No caso dos cristãos que ficaram dormindo na morte, o espírito que volta a Deus não terá consciência, não sabemos suas características, o que sabemos é que esses cristãos estão mortos, como Paulo disse, dormindo na morte. Eles aguardam a segunda ressurreição. João 5, 28. Se Deus soprou em Adão o espírito, ou fôlego de vida, teríamos que questionar a imortalidade do espírito e não da alma, pois alma só existe quando há um corpo unido a um espírito. O problema é que a Bíblia relata que o espírito volta a Deus que o deu, mas não dá nenhuma característica desse espírito. O que sabemos é que o espírito pode dar vida a um corpo, como ocorreu com Adão, e sabemos que quando esse espírito deixa o corpo,
Pela morte, o corpo perde sua vida e deixa de ser uma alma vivente. O que deixa o corpo na morte não é a alma, é o espírito. O espírito só volta a ser alma vivente, ao se integrar novamente a um corpo, seja espiritual, sendo o caso dos santos, ou seja, a um corpo físico, sendo o caso dos que ressuscitaram depois da grande tribulação, para viverem na terra. A esperança de viver no céu é estendida a toda a igreja, mas somente os santos, como relata Apocalipse, terão essa oportunidade. Os demais cristãos e não cristãos, não sendo classificados por Deus como santos, ressuscitaram para viver na terra e serão os súditos dos reis, juízes e sacerdotes do reinado de Cristo de 1000 anos. Todas as citações bíblicas NVI.